Olá, meu bom, tudo bem? Seja bem-vindo a um dentre eles aqui do Tudo de Química. Hoje eu quero falar com você sobre um exercício discursivo de termoquímica envolvendo entalpia de formação. Preparado? Pegue tua caneta, teu caderno e vamos para o enunciado. As condições oxidativas, redutoras e de pH desempenham importantes papéis em diversos processos naturais. Desses dois fatores dependem, por exemplo, a modificação de rochas e a presença ou não de determinados metais em ambientes aquáticos e terrestres, disponíveis à vida. Ambos os fatores se relacionam fortemente à presença de bactérias sulfato-redutoras, atuantes em sistemas anaeróbicos. Em alguns sedimentos, essas bactérias podem decompor moléculas simples como o metano, como está simplificadamente representado pela equação abaixo. Ali ele te coloca a reação em que CH4 reage com H2SO4, formando H2S, CO2 e água. Olha a pergunta. Nas condições padrão, esse processo seria endotérmico ou exotérmico? Justifique com o cálculo da variação de entalpia dessa reação nas condições padrão. Ele te fornece como dados as entalpias padrão de formação em kJ por mol do CH4, do H2SO4, do H2S, do CO2 e da água. Você vê no enunciado que existe uma reação química que faz da oxirredução de rochas para a determinação da presença de metais em determinados ambientes. E ele te dá uma equação e te pede algo bem simples. Ele te fala assim: qual vai ser a variação de entalpia dessa reação e se ela é exotérmica ou endotérmica. Beleza? Vem comigo. Aqui no quadro eu coloquei a resolução toda para eu ir acrescentando ideias na sua cabeça para que você entenda o raciocínio. Dá uma olhada. Ele te forneceu as entalpias padrão de formação de cada uma das substâncias envolvidas na reação química que ele nos deu. Uma coisa que eu quero que você lembre, a entalpia padrão de formação ela é uma variação de entalpia que ocorre quando a formação de um mol da substância, então não pode esquecer que sempre a entalpia padrão de formação é apenas a formação de um mol da substância. E outra, os reagentes devem estar no estado padrão. O que isso quer dizer? Que os reagentes para formar o CH4, o H2SO4, o H2S, o CO2 e a água devem ser substâncias simples, no seu estado alotrópico mais estável e no seu estado físico mais abundante. Se essas reações ocorrem na formação de um mol dessas substâncias, esses valores aqui serão chamados de variação de entalpia padrão de formação. Normalmente ele nos dá isso aí. Eu quis dizer isso para você lembrar o que trata da entalpia padrão de formação, beleza? Como é que se resolve o exercício? Primeiro, eu coloquei a reação química aqui. Está balanceado, mas é importante que você perceba que o índice estequiométrico de cada uma das moléculas está posto, certo? Querendo dizer que a mesma quantidade de átomos do lado dos reagentes está igual ao do lado dos produtos, certo? Os átomos não se perdem e não se formam durante a reação química, então a primeira coisa que você tem que avaliar é se a reação está balanceada ou não. No caso, ele já deu a reação balanceada. O que nos resta? Perceber que esse 1 representa 1 mol de CH4. Então eu vou multiplicar esse número 1 pela entalpia padrão de formação do CH4. Vou somar, afinal de contas, é um somatório da entalpia padrão dos reagentes em relação à somatória da entalpia padrão dos produtos. Continua comigo. 1 mol de H2SO4, a entalpia padrão de formação dele vale menos 909 kJ por mol. Coloquei aqui. Esse lado aqui, você não pode esquecer que estamos falando do lado dos reagentes. Então, se estamos tratando do lado dos reagentes, vamos determinar o somatório dos valores de entalpia de formação dos reagentes. Fiz essa continha aqui, chegamos ao somatório da variação de entalpia padrão de formação dos reagentes. Deu menos 984 kJ por mol. Beleza? Vamos fazer isso igualzinho, só que do lado dos produtos. Lembre-se que agora estamos falando aqui do lado dos produtos. 1 mol vezes a variação padrão de entalpia
do H2S, do ácido sulfídrico, vale menos 21. Ele me deu esse valor. Mais, porque é um somatório, uma vez o somatório aqui vezes menos 394 kJ por mol, que é a variação de entalpia padrão de formação do CO2. Está aqui. E duas vezes a entalpia padrão de formação da água. Somei todos esses valores e chegamos a somatório da entalpia padrão de formação dos produtos vale menos 987 kJ por mol. Você deve saber que a variação de entalpia de qualquer reação será dada pela entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A gente vai usar essa ideia, só que com o somatório agora. Dá uma olhada, ó. O ΔH dessa reação é igual ao somatório da entalpia padrão de formação dos produtos menos o somatório da variação de entalpia padrão de formação dos reagentes. A gente já encontrou esses valores. Está aqui. ΔH, então, será o somatório da variação de entalpia padrão de formação dos produtos, menos 987 kJ. Cuidado com regra de sinal. Tem um menos aqui que eu repeti. O somatório da variação de entalpia padrão de formação dos reagentes. Encontramos esse valor, menos 984 kJ. Cuidado agora, ó. Menos, só peguei aqui 987, menos com menos, mais 984. Fiz a conta aqui e chegamos a menos 3 kJ por mol. Cuidado agora, esse sinal negativo indica para nós que a reação será exotérmica. E são duas as perguntas que ele te faz. Primeiro, ele fala assim, determine o valor da variação de entalpia da reação, demonstrando o cálculo. Meu bom, faça de forma organizada esse cálculo, porque quem vai cuidar da tua prova, quem vai corrigir tua resposta, não é mais uma máquina como numa questão de múltipla escolha ou de somatório. Agora é um professor que entende muito de química. O seu analisador, ele vai saber se você é organizado ou não. Então faça de forma bem organizada. Perceba que o ΔH é menos 3 kJ por mol. Esse sinal negativo nos indica que é uma reação exotérmica. Ele te pede para fazer o cálculo, determinar o ΔH e responder se é exotérmico ou endotérmico. Olha a resposta em azul. A reação será exotérmica, pois o ΔH é menor que zero. E a variação de entalpia da reação será igual a menos 3 kJ por mol. A ideia é que você seja claro, objetivo e responda apenas o que a questão discursiva, essa questão aberta, te pede. E aí, curtiu? Então faz o seguinte, acesse www.tudodequimica.com.br que lá no site tem muito mais sobre esse assunto. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!